Olá, gente, tudo bem? Estou aqui nessa posição levemente desagradável porque estou gravando esse vídeo aqui no meu quarto, né? Então estou segurando o meu microfone. Mas tudo bem. Gente, o vídeo de hoje é um assunto muito legal. É um assunto que eu pensei assim na hora, porque eu tava aqui lendo, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu me deparei com essas frases que eu falei, cara, eu preciso trazer isso aqui pro pessoal. Sabe por quê? Aliás, deixa eu acender essa luz aqui pra eu poder enxergar direito. Nem sei como é que vai ficar essa filmagem, depois eu vejo, né? Não sei se vai ficar muito boa, não. Mas tá tudo bem. Quem que tá preocupado com isso, gente? Eu não tô. E o assunto de hoje, gente, é simplesmente a interconexão entre as leis herméticas, também interconexão entre os ensinamentos de Cristo com o Espiritismo, né? E por aí vai, né? Isso aqui a gente pode interconectar com absolutamente tudo que a gente sabe sobre Jesus e sobre o que seriam as leis do universo. Como eu já falei nos meus vídeos sobre as leis herméticas, uma das leis do universo, aliás, a primeira lei do universo é a lei do mentalismo. Que é a lei do mentalismo? Gente, tudo se origina na mente e o nosso mundo físico nada mais é que um resultado das coisas que se passam na mente das pessoas que estão no mundo físico. E a sua realidade, sim, a sua, de você que está assistindo, é um resultado das coisas que você pensa. Sim, exatamente, gente. A sua realidade é um resultado da sua mente. E aqui, eu passando aqui na página 195, no capítulo 19, o capítulo sobre a fé transporta as montanhas, gente. Já no início do capítulo, a gente entra aqui com as citações de Jesus Cristo, né? A respeito de: se tivesses fé como um grão de mostarda, dirieis a essa montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. Isso vocês podem encontrar em Mateus, capítulo 17. E logo aqui ele traz uma explicação a respeito da fé, o que seria ter uma fé inabalável, e qual a diferença da fé entre fanatismo. Quando a fé inabalável deixa de ser uma fé inabalável e passa a ser fanatismo. E aqui ele tem uma frase que é excelente, essa escrita por Allan Kardec, que diz: não há fé inabalável senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, né? Muitas pessoas acreditam que a fé religiosa e a ciência são duas coisas completamente diferentes e que uma nunca vai dar certo com a outra e que para uma existir, a outra tem que deixar de existir, né? Essas pessoas são pessoas fanáticas, sim, gente, eu sinto muito dizer isso. Elas são fanáticas porque quem tem fé realmente inabalável, ele sabe que mesmo se a ciência comprovar algo, aquilo não vai mudar a fé dele. Sim, exatamente, gente. Muitas pessoas acham: mas a ciência não está tentando comprovar que Deus não existe? Não, alguns cientistas estão, mas cá entre nós, se Deus existe, eles podem tentar comprovar o que eles quiserem, eles nunca vão conseguir comprovar. Por quê? Porque aquilo não é verdade. E uma coisa que a gente tem que entrar em consenso aqui, vocês concordando com as minhas opiniões ou não, mas uma coisa que temos que entrar em consenso é que a verdade, ela é única, sim, gente. Mas cada um tem a sua opinião. Sim, cada um tem a sua opinião, porque a gente ainda não sabe exatamente qual delas é a verdade, né? Mas a verdade mesmo só existe uma. Isso a respeito de aspectos religiosos, né? E a pessoa que possui a fé inabalável, ela tem que ter a consciência de que muitas coisas, muitos apegos dela a questões exteriores, né? Como, por exemplo, existência de seres de outros planetas, né? Assuntos super falados aí nas comunidades espiritualistas e que muitos religiosos que, na minha concepção, acabam se enquadrando nesse conceito de fanatismo,
se recusam veementemente a acreditar sequer na possibilidade de haver pessoas de outro planeta, né? Seres de outros planetas, né? Se eventualmente um desses seres de outro planeta aparecer, o que vai acontecer? Essa pessoa entrará em choque, ela vai deixar a religião dela, ela vai surtar, ela vai ficar desesperada. Por quê? Porque ela não estava esperando por aquilo. A pessoa que realmente tem uma fé inabalável, ela sabe que existem possibilidades, né? E se essa possibilidade for real ou não, aquilo não vai fazer com que a fé dela em Deus e a fé dela em Jesus seja abalada. Sim, gente, porque se aparecer um alienígena aqui na minha frente agora, o que eu vou fazer? Eu vou falar para ele sobre as leis do universo que se aplicam a absolutamente todos os seres que estão aqui no nosso universo físico. Se for um universo vizinho, eu não sei. Talvez no universo paralelo as coisas sejam diferentes, mas aqui no nosso universo, se ele é de outro planeta, vai ser aplicado para ele também a lei da causalidade, a lei do mentalismo e por aí vai. Isso aqui é só a parte introdutória sobre a fé, né? Logo em seguida, a gente vai para a questão da lei hermética do mentalismo, que está totalmente associado com isso aqui, né? Novamente, ele traz mais uma citação de Jesus, né? Eu vou-lo digo em verdade, que todo aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e te lança ao mar, e isso sem hesitar em seu coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. Isso em Marcos, do capítulo 11, do 12 ao 14 e do 20 ao 23, né? Ele traz aqui algumas outras questões, né? Mas eu vou focar mais nessa questão do mentalismo. Então, Jesus disse que se você tiver fé de um grão de mostarda, você pode mover montanhas, né? E que se você realmente crer que aquela montanha pode sair dali e se jogar ao mar, ela poderá se jogar. Além disso, temos também que Jesus Cristo falou que se a gente realmente acreditasse, a gente poderia fazer tudo o que ele fez e até mais. Sim, gente, isso aqui são palavras de Jesus e estou trazendo aqui a interpretação segundo o Espiritismo, né? E aqui ele fala na página 197, até o presente, a fé não foi compreendida senão sobre o aspecto religioso, porque o Cristo a preconizou como alavanca poderosa e porque não se viu nele senão o chefe de uma religião. Então a fé, eu diria até os dias atuais, esse livro aqui foi escrito em 1860 aproximadamente, mas eu diria que até hoje ainda a fé está muito ligada a questões religiosas, né? E as pessoas acham que ela se resume a isso, e não, gente, né? E aqui ele diz: mas o Cristo, que realizou milagres materiais, mostrou por esses mesmos milagres o que pode o homem quando tem fé, quer dizer, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode receber o seu cumprimento. Os apóstolos, a seu exemplo, não fizeram também milagres? Sim, gente, na Bíblia diz que os apóstolos também faziam os mesmos milagres que Jesus fazia. Obviamente que Jesus era mais poderoso, né, em questão de miraculosas, mas os apóstolos também conseguiam curar pessoas, né? Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais? O que está escrito? Efeitos naturais, gente. Milagre não é milagre. Milagre é a natureza, cuja causa era desconhecida dos homens de então, mas que se explica em grande parte hoje, que se compreenderá completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. O magnetismo, gente, nada mais é que essas leis universais que eu venho falando para vocês aqui, o mentalismo e a vibração. O que é o magnetismo? É a mistura desses dois aí. É você mentalizar aquilo, você acredita que aquilo é real, você vibra naquela frequência e aquilo eventualmente se torna realidade. Seja uma cura física, sim, você curar o seu próprio corpo, ou você se adoecer. Sim, gente, quando você acredita piamente que você está doente e que nada poderá te salvar, isso também vai acontecer. Por isso que você tem que tomar extremo cuidado com o que você pensa. Isso vale para absolutamente tudo, né?
Jesus Cristo, ele curava pessoas porque aquilo eu sinto que era a necessidade que as pessoas daquela época tinham, né? Não tinha uma medicina muito avançada, muitas pessoas sofriam muitas enfermidades, né? E naquela época era o que era necessário. Mas, para mim, Jesus deixou claro, né, quando ele fala, a sua fé pode mover uma montanha, que isso se aplica a absolutamente tudo, não só questão de curar, não só de se curar ou de curar outras pessoas. Isso é apenas uma das pequenas das coisas que nós seríamos capazes de fazer se a gente se tocasse. Sim, se a gente se tocasse da realidade. A realidade que essas leis universais estão aqui, estão em todos os ensinamentos de todos os sábios aí que eu tô lendo. Não tem absolutamente nenhuma literatura que eu estou lendo que tem discordado disso. São coisas que eu também estou aplicando na minha vida e que eu vejo acontecerem na minha vida, e que se você aplicar na sua, você vai ver acontecer na sua também. E aqui no final ele diz, né, que o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que outrora eram qualificados de milagres. Eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que, até o presente, chamou-se de prodígios e que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Sim, gente, está escrito aqui no livro de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando, para quem não conhece Allan Kardec, isso aqui é simplesmente uma reinterpretação do Evangelho, né? Da mesma forma que várias religiões interpretam o Evangelho da forma que eles desejam, o Allan Kardec fez essa interpretação não por meio dele, ele recebeu tudo isso aqui através de diversos espíritos ao redor do mundo. Allan Kardec fez estudos concretos a respeito da espiritualidade, não é a opinião dele. Quando você começa a ler as obras dele, se percebe que o Allan Kardec começou os estudos dele com 0 opiniões a respeito de religião. Ele não é um religioso que falou, eu vou fazer aqui um culto para que as pessoas acreditem na forma que eu acredito nas coisas. Não. Ele falou assim, que interessante isso aqui, eu vou estudar isso aqui até eu entender. Exatamente, ele estudou e essas são as conclusões que ele chegou, e não só ele chegou, isso aqui foi passado para ele pelos espíritos superiores. E para que essa mensagem não fosse deturpada por opiniões, um conjunto de mensagens foram recebidas por diversos médiuns ao redor do mundo, né? E o que ele percebeu? Todos esses médiuns estão recebendo mensagens iguais que estão dizendo a mesma coisa. Se fosse, ele até falou assim, tudo que não era consenso em todos esses centros aí que tinham os médiuns que recebiam essas mensagens, tudo que não era consenso, ele tirava do livro dele. Ele falava, se não é consenso entre todos esses médiuns que estão recebendo, né, todos esses espíritos superiores que estão passando a mensagem e não estão consentindo a respeito de determinado ponto, então eu vou remover isso aqui, porque isso aqui pode ser que seja uma opinião particular daquele espírito. E ele colocou apenas o que era consenso, né, consenso geral entre esses espíritos superiores. E o que para mim é a forma mais lógica de se interpretar o Evangelho. Eu já li o Evangelho de Jesus Cristo, já estive dentro de diversas religiões, e quando eu li isso aqui, eu falei, essa aqui é a melhor interpretação que eu já vi na minha vida a respeito do Evangelho, não desmerecendo as outras, mas muitas outras interpretações para mim não tem lógica nenhuma, fogem totalmente à razão, né, do bom senso humano. E essa aqui é a única interpretação que eu vi que tem absolutamente lógica em tudo. É por isso que eu considero essa a melhor interpretação do Evangelho de Jesus. E, obviamente, eu tiro a minha própria interpretação também. Eu li os livros canônicos
e eu tirei minhas conclusões a respeito, e as minhas conclusões são similares às conclusões do Allan Kardec, não as conclusões dele, né? Porque isso aqui não foi escrito por ele mesmo, né? Algumas partes foi ele que escreveu, mas outras foram mensagens recebidas, tá? Mas voltando à questão do mentalismo. O mentalismo, gente, está em absolutamente tudo, está nos ensinamentos de Jesus. E eu venho falando aqui, a gente não sabe o poder que a gente tem de moldar a matéria ao nosso redor. A gente não percebe isso, porque simplesmente a gente não quer perceber, a gente, não sei, eu também não percebia, né? Apesar de eu ter tido contato muito cedo, né? Eu lembro quando foi lançado o documentário O Segredo. Para quem não assistiu, aconselho a assistir. Acho que em 2008, se eu não me engano, e eu era pré-adolescente, acho que eu tinha uns 12, 13 anos, sei lá, não lembro. E eu assisti assim que foi lançado. Eu lembro eu, pré-adolescente, assistindo com meu pai e com a minha mãe, né, no quarto deles, no nosso aparelho de DVD na época. E desde aquela época eu sabia dessas coisas, mas eu nunca realmente compreendi, né? E quando eu comecei a compreender, eu falei, cara, como que todo o planeta ainda não compreendeu isso? Porque isso é o que é, tá entendendo? É a verdade que, primeiro, somos seres imortais. Segundo, que temos dentro da gente, né, esse contato com a fonte criadora. Sim, a sua conexão com Deus não está numa igreja, não está em um sacerdote, não está em alguém, algum profeta. Não, a sua conexão com Deus está dentro de você e todos têm acesso a essa conexão, todos têm acesso a isso que é a fonte criadora, que é Deus, gente. Sim, todos têm acesso e esse acesso é feito dentro de você. E, assim como Jesus falou, a tua fé é capaz de mover montanhas. E se você realmente acreditasse, você poderia fazer tudo o que ele faz e até mais, né? Só que a gente não tem a fé suficiente. E essa fé é que faz com que a gente consiga realizar as coisas na nossa vida, assim. Por isso que quando a gente fala sobre a lei da atração, sobre o mentalismo, e a gente traz isso para o mundo físico, no sentido de, você quer muito, sei lá, encontrar o amor da sua vida e se casar, você quer comprar a casa dos seus sonhos, você quer entrar na faculdade que você quer se formar em determinada profissão, se tornar um bom profissional naquela área, não importa o que você quer. Se você quer e se você querer suficientemente e não deixar com que nada faça com que você deixe de ter fé de que você vai conseguir aquilo, você vai conseguir aquilo. Não sei se vai ser na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem ou daqui 5 anos, né? Mas eu sei que você irá conseguir aquilo. E Jesus falou isso. E tá todo mundo falando isso na nossa cabeça aí tem séculos e a gente não tá escutando, gente. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês é para que vocês verem mais uma vez, né? Mensagens sendo trazidas para nós que estão falando absolutamente a mesma coisa. Quem vê separação faz parte desse conluio aí que tá tentando manter a gente prisioneiro. Sim, nós somos todos prisioneiros e escravos, né, desse sistema. Então, a pessoa que fala assim, eu não acredito nisso, porque isso aí tá no livro do Allan Kardec, e eu acho que o Allan Kardec é o enviado do capiroto. Tem gente que acha isso, né? Acho que o espiritismo é coisa do capiroto, né? Essas pessoas que veem divisão, elas estão apenas contribuindo para que elas continuem prisioneiras, né, do sistema, prisioneiras dessas crenças limitantes, prisioneiras também, né, dessa fé fanática, a fé fanática que não consegue ser deparada com a razão, não consegue ser deparada com fatos, né, que ao ser deparada com fatos a pessoa surta, ou a pessoa fala que tudo aquilo que eu não escutei dentro da minha igreja, eu tenho certeza que é coisa do capiroto, né? A pessoa ela não usa do próprio raciocínio lógico dela para tomar uma decisão, né? Tirar suas próprias conclusões. Ela pega aquilo pronto, um roteirinho pronto de alguma pessoa, né? Que não é ela, talvez.
e traz aquilo como verdade para ela, sem ao menos questionar. Essa é a diferença, né, entre uma fé sólida e uma fé inabalável e uma fé fanática, né? A pessoa que traz aquilo como verdade sem nem se questionar e fala tudo que não for isso, eu vou atacar como se fosse coisa do capiroto, é a pessoa que possui uma fé, mais uma fé, que se torna um fanatismo, né? Aqui não é julgando nenhum credo, nem... Vocês sabem, né, gente? Não tô aqui para pregar contra ou a favor a nenhuma religião. Estou aqui primeiro para expor as coisas que eu estudo e as conclusões que eu chego por meio dos meus estudos para vocês e para convidar vocês também a estudarem, a se questionarem e a tentarem entender realmente. Porque Jesus mesmo disse, né? Conheceis a verdade vos libertará. Procura que você encontrará, bata que a porta se abrirá e te peça que eu te darei, né? Então eu sou mais uma dessas que está procurando a verdade e que, conforme eu vou indo no meu caminho, eu vou compartilhando as minhas descobertas. E todos nós temos esse direito. E lembrando, todos nós somos iguais perante a Deus. Gente, não existem favoritos por Deus. Isso quer dizer que as mesmas capacidades intelectuais que uma pessoa tem, a outra tem também, né? Basta ela querer desenvolver aquilo. E novamente, enfatizando isso aqui, gente. Não existem milagres, sim. Mas a Bíblia está dizendo não sei o quê. Milagre é um nome dado para algo que as pessoas não entendem. Sim, gente, da mesma forma que sorte, azar, acaso são nomes dados a coisas as quais a gente não entende a razão delas. Milagre é mais uma delas. É uma palavra que, na minha concepção, um dia será banida do vocabulário. Porque não mais vai ter esse mistério de que eu não entendi o porquê que aconteceu aquilo, então logo aquilo é um milagre. É isso que aconteceu na época de Jesus. Aquela pessoa foi curada, ninguém entendeu o porquê ou como funcionava aquilo, e foi determinado que aquilo era um milagre, porém aqui, né, no final ele diz que isso não é senão o desenvolvimento das faculdades humanas. Faculdades humanas, o que isso quer dizer? Que são coisas que existem dentro de todos os seres humanos e que a gente apenas está aprendendo a desenvolver. Uma delas é esse poder, né, de criar as coisas com a mente, né? Tanto de curar outras pessoas, curar a si mesmo, trazer, né, abundância financeira, realizar alguma coisa aí no mundo físico e por aí vai, né? O homem agora não está querendo ir até Marte. E o que foi necessário para que ele fosse até Marte? Ainda não foi, né? Mas sabemos que vai. Apenas a vontade de ir. Exato, sim. Elon Musk queria tanto ir até Marte. Mas ele conseguiu porque ele é bilionário. Sim, mas não existiu milhares de bilionários aí ao longo da história. E mesmo assim, ele é o primeiro que está se desafiando a ir até Marte porque ele é o primeiro que quis ir até Marte. Simples assim. Só não foi ninguém antes porque ninguém quis antes ou não tentou o suficiente, né? E tem uma frase que eu gosto, né, que o Bob Proctor fala. Eu não lembro agora exatamente quem é o autor dessa frase, mas eu lembro que eu escutei o Bob Proctor falar ela, que é quando esse homem, que não é o Bob Proctor, né, foi perguntado o que é preciso para o homem ir à Lua, né? Isso antes do homem ir à Lua. O que é preciso para o homem ir à Lua? E ele respondeu: é preciso apenas a vontade de querer ir à Lua. Sim, gente. Então, o que é preciso para você conseguir aquilo que você quer? Seja a sua casa dos sonhos, seja um casamento com uma pessoa amada, seja qualquer coisa, né? É a sua vontade de querer realmente ter aquilo. Se você tiver isso, essa vontade e esse foco, né? Essa fé de que você vai conseguir e você vai eventualmente conseguir. Lembrando, a única coisa que você não pode exigir do universo é o prazo. Sim, gente, eu já até quebrei a cara por esperar alguns prazos aí e acabou não dando certo algumas coisas no tempo que eu queria, né?
mas não exija prazo. Se você exigir prazo, você vai se decepcionar. Porque a única coisa que a gente não tem o controle é o prazo. Mas se você querer, e você querer por tempo suficiente, você vai conseguir aquilo. Eu espero que essa mensagem seja informativa para vocês. Eu espero que com isso vocês criem dentro de vocês essa vontade de realmente ir atrás das coisas que vocês desejam. E espero que vocês tenham um ótimo ano novo também, porque esse é o meu primeiro vídeo desde o ano novo, desde que virou o ano, né? Espero que vocês tenham um ótimo ano novo, um feliz 2025. Espero que a vida de vocês seja maravilhosa, que vocês consigam nesse ano e em todos os próximos anos tudo que vocês realmente desejam dentro do coração de vocês. E fiquem com Deus e até mais.